A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, dando continuidade aos nossos tutoriais da revista do quarto trimestre, A Igreja e o Espírito Santo, escrita pelo bispo Oide José do Carmo. A lição hoje é a número 3, a criação do Espírito Santo antes do Pentecoste. A coordenação nesse dia será da missionária Tercijane, no dia 16/10/2022. O primeiro tópico é o Espírito Santo na criação. A atuação do Espírito Santo na Terra antes do Pentecoste está no capítulo 2. Presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez em Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui vivenciamos que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, participaram de toda a obra da criação. No item 1.1, a ação do Espírito Santo na criação. Pela sua onipotência, Deus fez o mundo e passa a existir. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectando Hebreus 11:33 com Gênesis 1:2, verifica-se que a obra do Espírito de Deus na criação do universo. E ele se movia sobre a face das águas. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Stanley Hort. A Bíblia nos apresenta quase que imediatamente o Espírito de Deus. Em Gênesis 1, de 1-2, desculpe aqui, que aqui está faltando o versículo 1. Eu vou colocar agora, tá? Só um minutinho. Vou abrir a Bíblia. Gênesis 1. Ok, então, Gênesis de 1 a versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim, o Espírito de Deus está associado à atividade criadora de Deus. A Bíblia atribui todas as obras de Deus em um sentido absoluto a cada membro da Trindade, tanto individualmente como coletivamente. Cada uma das pessoas divinas tem sua função específica. Todas elas operam em perfeita harmonia e coopera em todo o tempo. Okay, deixa eu salvar aqui para não perder. Tá? Aí no item 1.2, o Espírito se movia sobre a face das águas. No primeiro capítulo de Gênesis, a terra era sem forma e vazia, fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Nos versículos subsequentes, faz saber que, o mesmo diante de tanto caos, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Gênesis
1, 2, que é aqui justamente na parte B aqui, tá? Aí só deixa eu grifar aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse texto, a expressão hebraica urak está pautada a vento ou ar, usada para referir-se ao Espírito de Deus. Desse modo, o primeiro momento da criação, quando a terra se encontrava informe, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a palavra de Deus. O comentarista aqui, no tópico comentarista, tá? O autor cita a Bíblia de estudo pentecostal. O Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação e é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando para atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra traduzida por Espírito é urak, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Salmos 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Além disso, o Espírito continua a manter e sustentar a criação. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra. E por final aqui, o tópico 1.3, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. Ele já está presente e operacional em toda a história bíblica, ou seja, desde a criação. E também atesta ao lermos o Salmo 104:30, indicando que a criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse processo. Jó 26:13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 33:6. E eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Salmo 104, de 29 a 30. Escondes o teu rosto e fica perturbado. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados. Assim renova a face da terra. Aí Pedro faz menção a ele como Deus. Atos 5, de 3 a 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Aí o autor de Hebreus também chama-o de Espírito Eterno, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aí, para terminar aqui, aí o comentarista aqui cita o bispo Primaz Manuel Ferreira. O Espírito Santo participou e participa ativamente da criação. Sua ação, além de ininterrupta, é descrita pelo verbo marahel, como ação vivificadora. Coube ao Espírito Santo toda a ornamentação do universo. Isaías 26:13. Ó Deus nosso! Já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos de teu nome. E a ele é atribuída e reconhecida a função de dar a vida tanto espiritual como natural. Salmos 33:6.
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Daí, em Isaías 42, 5. E assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espalhou na terra. E tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo de que nela está, e o espírito aos que andam nela. Aí o autor diz aqui, a atuação do Espírito é constante desde a obra da criação, Salmos 103, 30, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra. Preserva o homem das coisas criadas. Aí Salmos 104, 29, esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Isaías 30, de 6 a 7. Peso dos animais do sul, para a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora, levarão às costas os de jumentinhos a sua riqueza, e sobre as corcovas do camelo os seus tesouros, e um povo de que nada lhe aproveitará, porque o Egito nos ajudará em vão, e para nenhum fim, e por isso clamei acerca disto. Nos estarem quietos será a sua força. Aí, Isaías 40, de 28 a 31. Não sabes e não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, e nem se cansa e nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo com sua corrente de águas, e o Espírito do Senhor arvoará contra ele a sua bandeira. Bem, aqui nós terminamos então o tópico primeiro. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, que é o Espírito Santo quem capacita o homem. Até lá, se assim Deus permitir.